Depois que as águas do dilúvio baixaram e Noé, com sua família e com todos os animais, puderam sair da arca, ele teve uma primeira e importante atitude. Noé construiu um altar. Ele quis adorar a Deus que lhe preservou a vida junto com sua família e junto com os animais. E sobre este altar ele ofereceu o sacrifício de alguns animais e de algumas aves. E o relato de Gênesis revela que o Senhor Deus aspirou o aroma suave do sacrifício e então falou consigo mesmo, como se Deus dissesse para si mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. E também não vou mais destruir a terra por causa do ser humano. E então declarou: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E assim tem acontecido através dos séculos e dos milênios. E graças a Deus, porque nós podemos semear e colher, é que nós temos o alimento, o sustento e o pão de cada dia sobre as nossas mesas. Quando Jesus Cristo estava preparando os seus discípulos para a importante missão de semearem a palavra de Deus dentro deste mundo, Jesus usou exatamente esta ilustração da semeadura e da colheita. E ele o fez na forma de duas parábolas. E através destas parábolas quis encorajar, ensinar e preparar seus discípulos para a importante missão, mas também para dar-lhes uma compreensão correta do reino de Deus. As duas parábolas, conforme ouvimos na leitura do Evangelho, são a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Na parábola da semente, o ensino é o seguinte: a parábola mostra que um agricultor, ele pode preparar a terra, ele pode semear a semente, depois de germinada e brotada, ele pode cultivar a semente e até colher os frutos. Porém, o agricultor não tem o poder de fazer a semente brotar, germinar e brotar. O agricultor não tem o poder de fazer a semente produzir frutos. Isto a própria terra o faz, disse o Senhor Jesus. Pois, assim como é com a semeadura, assim também é com a semeadura da palavra de Deus. E assim também se estabelece o reino de Deus aqui entre nós. Nós, como igreja, como cristãos, podemos semear a palavra de Deus. Através da pregação pública, através do testemunho individual, pessoal, através da distribuição de literatura, temos muitas maneiras pelas quais podemos semear a palavra. Porém, nós como igreja, como cristãos, não temos o poder de fazer a fé brotar no coração de uma pessoa. Não temos o poder de converter a pessoa. Isto pertence a Deus. E quem faz isto é a própria palavra de Deus. Esta palavra de Deus que uma vez semeada, não volta vazia. E aí nós nos lembramos da palavra que Deus nos deu através do profeta Isaías, capítulo 55. Lá está escrito: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que tem fome,
assim também será com a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O apóstolo Paulo também comentou sobre esse assunto, do poder da palavra que transforma, que renova. Escrevendo aos Coríntios, naquele contexto em que se formaram muitos grupos, divisões dentro da igreja de Corinto, quando uns diziam, eu sigo o apóstolo Paulo, outros diziam, eu sigo a Pedro ou a Apolo, neste contexto o apóstolo Paulo escreveu e afirmou, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. Por isso, querida irmã, querido irmão, a você e a mim, como cristãos, como igreja, compete a tarefa de semear a palavra. E eu quero lhe encorajar a semear continuamente a palavra de Deus, através do seu testemunho pessoal, junto às pessoas que convivem com você, mas também através da distribuição de literatura. Muitos irmãos aqui da nossa congregação, a cada ano, distribuem muitos devocionários, Castelo Forte, 5 minutos com Jesus. Estes devocionários são uma semeadura constante, dia após dia, na medida em que as pessoas leem as devoções de cada dia. Estas mensagens também hoje podem ser compartilhadas através das redes sociais na forma de áudios, ou seja, temos muitas oportunidades para semear. Mas um detalhe importante, tenha paciência. Os frutos nem sempre aparecem já no dia seguinte. Lembre também que há plantas que levam muito tempo para produzir frutos. Outras produzem frutos em tempos e épocas diferentes. Tenha paciência na semeadura. Pois bem, para continuar e ainda ampliar a explicação, Jesus, na sequência, contou a segunda parábola, a parábola do grão de mostarda, para mostrar aos discípulos como a semente da palavra de Deus age na vida humana. Comparado com as outras sementes, o grão de mostarda é insignificante, quase não pode ser visto, é de pouco valor. Contudo, uma vez semeada esta semente, quando ela brota, nasce e cresce, aí nós vemos o que é de fato o grão de mostarda. Porque ele produz a maior de todas as hortaliças, disse Jesus, ao ponto de pássaros fazerem seus ninhos entre os ramos. O grão de mostarda, mesmo sendo a menor das sementes, a mais insignificante, se transforma numa grande planta. Da mesma forma, isto acontece com a semente da palavra de Deus semeada neste mundo. A palavra de Deus, ou a semente da palavra de Deus, por muitas pessoas é considerada insignificante, sem valor. Muitas pessoas preferem as filosofias deste mundo e as consideram superiores à palavra de Deus. No entanto, quando se trata dos efeitos, quando se trata dos resultados, aí nós vemos o valor da semente da palavra de Deus. Porque somente a semente da palavra de Deus é que nos conecta com o nosso Salvador Jesus. Somente a palavra de Deus pode converter e transformar o coração humano. Somente a palavra de Deus pode proporcionar perdão ao ser humano e novas perspectivas de vida, perdão com Deus, paz com Deus, alegria e esperança. Somente a palavra de Deus pode proporcionar ao ser humano a certeza
da vida eterna. E aí está a grande diferença. Essa questão, ela também é real e nós podemos observá-la na história da igreja. Pensem comigo, quando teve início a igreja de Cristo aqui na terra, ela se assemelhava a um pequeno grão de mostarda. Um pequeno grupo de seguidores de Jesus lá em Jerusalém começou a semeadura da palavra de Deus, sob a direção e a força que o Espírito Santo dá. Pois os resultados desta semeadura que começou simples, pequena, nós não conseguimos mensurar. Só Deus conhece os resultados desta semeadura da palavra de Deus. Mas já lá na igreja de Jerusalém, observando a vida dos cristãos, o testemunho de fé e de vida, Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, escreveu assim, que dia a dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Minha irmã e meu irmão, não tenha vergonha em semear a palavra de Deus. Seja persistente nesta semeadura junto a seus filhos, netos, familiares, amigos, pessoas do seu relacionamento. Muitos talvez vão lhe dizer que esta semente não tem mais valor, mas não tenha vergonha em semeá-la. No tempo certo, os frutos vão aparecer. E lembre-se que esta é uma semeadura para a vida toda. Esse é um projeto para uma vida toda. Muitas pessoas desistem rapidamente de semear a palavra quando não veem logo os frutos. Lembre-se, é um projeto para a vida toda. Bom, eu quero ainda usar uma outra comparação. A Bíblia Sagrada, quando ela fala da morte do cristão, ela também usa esta expressão, que o ser humano, na sua morte, é semeado em fraqueza, mas a colheita será poderosa. O apóstolo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós semeamos um corpo fraco, frágil, que se corrompe, um corpo que morre. Mas a colheita será a ressurreição de um corpo novo, glorioso, igual ao corpo da glória de Cristo. Semeia-se um corpo natural, escreve o apóstolo, mas ressuscita um corpo espiritual, glorioso, onde o Espírito de Deus habita plenamente. Que bonita imagem, você não concorda? É assim que nós olhamos também para o nosso futuro, para a nossa morte, porque a semente da palavra de Deus, ela não nos proporciona bênçãos apenas para esta vida, mas ela nos proporciona a colheita ou a ressurreição de um corpo novo e glorioso, pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, enquanto Deus nos permite continuar neste mundo, semeemos esta palavra que transforma, que produz e que garante vida eterna no céu. Hoje é tempo de semear. Me lembro da palavra que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes 11, verso 6. Semeie a sua semente pela manhã, e à tarde não cruze os braços, porque não sabes qual vai prosperar, se esta que foi semeada de manhã, se aquela que foi semeada à tarde, ou se as duas serão boas. Portanto, semeie a semente da palavra de Deus. Claro que para semeá-la, nós também precisamos estar firmados nessa palavra. E aí eu concluo voltando ao Salmo de número 1. Onde então o salmista diz, feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E este será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo vai dar o seu fruto. Que Deus nos conserve pela sua palavra
como uma árvore bem firmada, que dá frutos de testemunho, de anúncio e que continua semeando a semente da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.